Quando é que uma religião se torna perigosa? Eu falo isso porque os crentes têm se tornado vilões, até perigosos para a sociedade. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema e você vai entender aonde eu quero chegar. Vem comigo! Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Deus me mandou aqui para te dizer que você pegue a Bíblia e vá ler, e pare de ficar ouvindo falso profeta. Deus deixou tudo escrito na Bíblia. Fica a dica. Bem, uma religião ela se torna perigosa quando ela começa a não só influenciar, mas querer impor as suas regras à sociedade. Vivemos em um estado laico. O que é isso? O estado laico é um estado onde todo mundo pode professar a sua fé. Se você pertence ao candomblé, você pode pertencer ao candomblé, fazer as regras do candomblé, praticar, enfim, toda aquela coisa. Se você é católico, você pode adorar os santos, acender suas velas, fazer suas preces, fazer o que você quiser. Se você é budista, você pode ter o seu altarzinho de Buda e ninguém vai entrar na sua casa para retirar esse altar, digamos assim. O que acontece com a religião evangélica é que ela não aceita dividir espaço com outras crenças, com outras religiões. E aí ela quer ter o domínio total. Ela quer mandar em tudo sozinha. Daí ela poderia vir com a questão de convencer o maior número de pessoas a se converter ou a pertencer à sua religião. Mas não, ela quer impor. E aí como é que acontece isso? Quando a religião evangélica começa a querer que as pessoas que não pertencem a essa religião sigam as regras dessa religião. Então eles começam a querer dizer o que você vai assistir na sua televisão. Eles começam a querer dizer se você pode ou não acender a sua vela para o seu orixá ou para o seu santo. Eles querem dizer se você pode ou não ter um altar de Buda na sua sala. Enfim, eles querem dizer o que você deve ter ou não deve ter. Até as roupas, os cortes de cabelo, eles querem determinar tudo. O problema é que justamente quando você quer impor, você quer determinar, você está invadindo o espaço do outro. O próprio livre-arbítrio que Deus deu. Livre-arbítrio significa livre escolha. Então eu tenho a liberdade de usar a roupa que eu quiser, de cultuar ao Deus que eu quiser, porque no livre-arbítrio Deus permite até que o homem não adore a ele, digamos assim. O homem é livre até para não acreditar em Deus. Deus é um ser tão liberto, tão livre, que ele dá liberdade das pessoas nem crerem nele, nem acreditarem nele. Então Deus é muito democrático, Deus é muito gente boa. O que estraga é o fã-clube. A galera do evangelho, né, os evangélicos, eles são muito intolerantes. E aí eles começam sempre com um discursozinho mais ameno, digamos assim. É aquela história, se eu quero te convencer para vir para uma armadilha, eu não posso chegar já assustando, com um fuzil na mão. Se bem que o presidente da República basicamente usou de violência, de coisas assim e conseguiu se eleger. Então vai entender a mente do povo. Mas se eu não posso assustar as pessoas, eu tenho que chegar chegando de mansinho. E aí o que acontece é que eles sempre vêm com aquele papo. Jesus te ama, Deus ama você. Isso é verdade, isso é um fato. Mas eles usam esse papo, eles usam essa primícia, essa coisa, para poder dizer, nós somos legais, nós queremos indicar o caminho legal para você, Jesus quer salvar você e tal, então você está em perigo, e aí eu vim te salvar. Quando você começa a frequentar a igreja, aí você começa a ver coisas que te assustam. E aí você realmente começa a raciocinar. Peraí, mas aqui dentro não tem mais nada a ver com Jesus. Porque Jesus e Deus foi só um slogan
para você chegar lá. Depois que você entra, o intuito não é mais Deus e Jesus, e sim o teu dinheiro. O dinheiro que você vai deixar nos eventos da igreja, o dinheiro que você vai deixar na cantina da igreja, o dinheiro que você vai deixar na igreja. E aí é esse o interesse, poder. Quanto mais pessoas eu tenho dentro da religião, mais poder eu tenho. Imagina se todo o Brasil se tornasse evangélico. Simplesmente todas as regras que eles têm na igreja, na religião deles, teriam que ser impostas. Ou você imagina que 80%, 90% se tornasse evangélico. Simplesmente as outras religiões teriam que ser exterminadas, porque o evangelho iria impor as suas regras. O evangelho não, os evangélicos. Porque vamos deixar claro, os evangélicos não têm nada a ver com o evangelho. Se você parar para ler mesmo a Bíblia, estudar, você vai perceber que o evangelho ele é completamente diferente do que os evangélicos pregam. É por isso que as pessoas não conseguem desassociar muito Jesus, Deus, da religião, dos evangélicos. Se bem que tem uma galera que está começando a acordar. Está começando a entender que Deus não está de acordo com certas palhaçadas, como pastoras que assassinam o marido, por exemplo. Então você vai entendendo o perigo dessa questão. Mas como é que eles conseguem dominar as pessoas? É simples. Eles dominam através do pânico, do medo. Primeiro que eles colocam a ideia de você vai para o inferno. E o inferno é um lugar terrível. Então já começa nesse pânico. Eu lembro que quando eu fui apresentado ao evangelho, ou à igreja evangélica, à religião evangélica, eu lembro que eu recebi um cartazinho, um panfletozinho, e que contava a história de um homem que vivia sua vida do jeito que queria, e que no final ele simplesmente foi jogado no inferno, porque ele não quis ir para a igreja. E aí a imagem que tinha nesse panfleto era muito assustadora. Tanto que eu fiquei sem dormir, só de ler a história. Eu era muito novo, era criança ainda. E isso impressiona. Daí você tira. Eles fazem isso com crianças. Imagina com adultos, né? Então eles começam com essa questão. E aí vão provando-se mais perigosos ainda. Por quê? Eles começam a se aprofundar no medo, no pânico. Eles vão percebendo onde é que as pessoas têm o seu calcanhar de Aquiles, onde é que as pessoas têm o seu ponto fraco. Então, por exemplo, eles começam com a ideologia de gênero. Se esse candidato for eleito, se o comunismo chegar, todo mundo vai ter que ser gay, porque nós seremos obrigados a ser gays. E aí as pessoas que não são e que não querem ser, se assustam. Aí eles falam também, olha, eles, os inimigos, porque tem sempre os inimigos que são sempre invisíveis, sempre da imaginação deles. Olha, os inimigos, eles vieram para simplesmente fazer com que toda mulher pratique o aborto. Então as mulheres que desejam ser mãe acabam se assustando, porque elas pensam, não vão me deixar realizar o meu sonho. E aí isso vai complicando. Aí também eles começam com a história de que vão abusar das crianças e que as crianças serão orientadas a fazer sexo desde pequeno, e aí os pais se assustam com toda essa história, sendo tudo mentira. Agora, para que eles querem isso? Porque o intuito é colocar no poder, ou seja, no Congresso, na presidência, pessoas que pensam iguais a eles. Ou seja, eles colocam esse tipo de político, misturam a religião e a política, acabam com o Estado laico, dominam o país. E aí simplesmente eles conseguem impor as suas pautas. Ou seja, você agora vai ter que ter o cabelo na cintura, andar com a saia no pé, a mulher, você não vai poder usar mais maquiagem, e aí eles vão começando a impor as coisas. E assim eles vão dominando
o mundo. Se não abrirmos os olhos e se continuarmos vendo a coisa como está, sem combater e não começar a frear esse povo, eles vão fazer estrago. Porque eles vão começar a entrar na tua casa e dizer o que você pode ou não pode assistir. Eles vão simplesmente retirar todos os livros que você tem e vão começar a colocar apenas o que eles querem que você leia. O problema não é só ler a Bíblia. O problema é quando eles começam a colocar autores que são meio duvidosos e que vão, de certa forma, fazendo uma lavagem cerebral em você. Abre teu olho. Esse é o intuito do vídeo. Bem, galera, o vídeo é esse. É mais um vídeo como um alerta. Espero ter sido útil. Beijo do tio Fera. Fui. Espalha pra geral.